Shalom de Alça para todos os meus irmãos, em nome de Alça Machia. Nós estamos aqui mais uma vez, né, para levar a palavra, a orientação. O que o Pai Celestial não nos instrui, nós falamos, né? Que um filho tem que ser obediente ao Pai. O que o Pai falar, o que o Pai instrui, nós temos que ser obedientes. Nós hoje vamos falar sobre os filhos, a obediência dos filhos, né? Para que a gente venha a ter mais orientação que vem do alto, que vem do Criador eterno, para colocarmos em prática na nossa vida dia após dia. E através da obediência nós alcançamos a vitória, né? Que é um lar fortalecido, alicerçado na palavra do Criador. Aleluia. Aqui nós vamos ler hoje em Provérbios. Vamos começar a ler aqui em Provérbios 22. Vamos ler o que a palavra do Criador eterno, nosso Pai alto, nos orienta, né? Em nome de Alça Machia, Todo-Poderoso. Aqui fala, Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas e a ser estimado e melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a outro faz e alça. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. O galardão da humildade e o temor de alça são riqueza e honra, a vida e vida. Espinho e laço há no caminho do perverso, e o que guarda sua alma, retira-se para longe dele. Ensina a criança o caminho que se deve andar. Olha o que o Criador está falando de cada um de nós. Ensina a criança o caminho que se deve andar. Ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado e serve do que empresta. O que semeia a justiça, pegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessará as demandas e a ignomia. E o que ama a pureza de coração e a sage no falar, terá por amigo o rei. Os olhos de alça conserva aquele que tem conhecimento, mas as palavras dos iníquos ele transtornará. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem e alça se ira, cairá nela. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. A disciplina do pai. Quando a criança faz um mal, né, uma desobediência, alguém está, quando vai no colégio, em algum lugar, instrui a criança para o mal, né? Então, dentro do coraçãozinho dela, gera o quê? Uma astúcia. Mas a disciplina do pai corrigirá.
né? Nós temos que ensinar a criança o bom caminho. Aqui fala, vamos ver de novo. Mas a vara da disciplina afastará dela, né? Do mal. Porque oprime o pobre para enriquecer a si mesmo, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Vamos continuar aqui lendo o provérbio. Preceitos e demonstrações dos sábios. Inclina os ouvidos e ouve a palavra dos sábios. Aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável. Os guardares no teu coração, e os inclinarei para os teus lábios. Para que a tua confiança esteja em alta, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca do conselho e entendimento? Olha o que o Pai está falando. Ele está cobrando de nós. Ele não escreveu excelentes coisas que nos mostram o conhecimento, o ensino, o caminho correto, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que te enviarem. Está vendo aí que o Pai, Ele nos dá a orientação, o conhecimento da verdade, para que a gente venha levar aqueles que não têm o conhecimento, para mostrar aos que te enviarem, né? Mostrar a verdade. Não roube ao pobre, porque o pobre nem oprima em juízo ao aflito, porque Yahshua defenderá a sua causa. Muitas vezes as pessoas pisam, humilham o fraco, o necessitado. Ele não tem ninguém, quem é que vai salvar? Está enganado. A palavra do Criador está falando aqui. Não mexa com o pobre necessitado, não mexa, não oprima, que o próprio Filho do Criador vai o defender, vai julgar, vai livrar, vai destruir os inimigos daquele pobre, porque ele não tem nos olhos humanos, o mundo, para com que ele pense que não tem ninguém, mas tem um Filho do Criador, que criou tudo e todas as coisas para defender. Atirará a vida aos que os despojam. Não te associe com o iracundo, nem ande com o homem cólerico, aqueles que gostam de brigas e contenda, para que não aprenda as suas veredas, assim enlace a tua alma. Olha o que ele fala, não ande com esse tipo de pessoa, porque você vai aprender o caminho dele, o caminho da destruição dele, você vai aprender e vai perder a sua alma. Não estejas entre os que se comprometem, fica por fiadores de dívida, pois se não tem com que pagar, por que arrisca perder a cama de debaixo de ti? Está vendo aí? Não renovas os marcos antigos que trouxeram teus pais. Vê a um homem perito da tua obra. Perante reis está posto, não entre em plebe. Quando te assentares a comer com um governador, atente bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão.
Não cobice os seus delicados manjares, porque são comida enganadoras. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Olha o que ele fala. Nós não devemos aplicar no nosso coração toda a nossa vida com o que não é nada, com o que é passageiro, o que não tem valor. Aleluia. Engrandecido seja ao Todo-Poderoso. Pai, Tu és único, Pai, grandioso em poder e sabedoria. Nós vamos ler aqui mais uma palavra em relação à disciplina, né? De uma mãe com os filhos. Aqui fala, filhos, a importância da disciplina. Vamos ler aqui. Aqui fala, a educação dos filhos envolve um processo de disciplinado. Os pais ensinam a obediência não apenas para sujeitar os filhos à sua autoridade, nem também para conduzi-los à salvação. E ao disputá-lo, a disputa espiritual, o pai tem o direito de levar seu filho a respeitar, né, ele e as autoridades, e também principalmente a autoridade espiritual. É uma herança que o pai tem que deixar para o seu filho, é a autoridade espiritual. A obrigação que o pai tem é de conduzir o filho ao caminho da salvação. Ainda que, por vezes, contigo faça parte a disciplina, vários outros elementos estão envolvidos na transição da fase em que o comportamento é como translado pelo pai, pela fase em que os filhos desenvolvem a capacidade de exercer autocontrole e tomar decisões independentes. O objetivo maior é que o filho escolha sujeitar sua vida ao controle do Pai o Pai Celestial, dependendo a tomar decisões sábias que glorifica ao Pai Celestial e ao. A disciplina piedosa forma uma redoma protetora, sob o qual a criança aprenda a obedecer ao Pai Celestial e ao, no dia em que tiver mais proteção. Porque quando ele compreender que através do Pai Celestial a maior proteção que existe é do Pai Celestial e ao, andar na obediência de ao. A rebelião obstinada é um ato deliberado por desobediência, no qual uma criança sabe o que seus pais esperam dela e escolhe fazer ao contrário. Esse tipo de comportamento deve distinguindo da irresponsabilidade resultante do esquecimento de erros, da dificuldade de se conectar, da baixa tolerância e frustração e a imaturidade. Veja que quando as pessoas andam num caminho errado e eles não lutam para sair,
eles vão se afundando cada vez mais vai caindo, vai descendo para o fundo do poço. A educação e controle dos filhos requer firmeza suficiente para corrigir um comportamento inaceitável, mas não a ponto de fazer mal à criança. Os pais amorosos que toleram os comportamentos indivíduos prejudicam os filhos ao protegê-los das consequências desses comportamentos. Quando o pai e a mãe não corrigem, os filhos destroem suas próprias vidas, né? Que são consequências do mal, do erro. As escrituras dão diretrizes para o uso da vara, da disciplina, que com símbolo de cuidado e preocupação dos pais deve ser usada apenas como amor. A vara resulta a responsabilidade do indivíduo por suas atitudes, ações e reações. A correção mostra à criança o rumo errado que tomou e a coloca de volta no rumo certo. A disciplina deve ser aplicada sendo assim que a ofensa ocorre tratando com comportamento incorreto, antes que um padrão tenha chance de se redimentar. Tem que ser tomada uma decisão urgente, antes que aquilo venha a se entranhar dentro da criança e se tornar quase algo que não tem volta. A criança deve entender claramente que o comportamento foi errado e que violou não apenas a autoridade de seus pais, mas também do Pai Criador e ao Criador de todas as coisas. Deve ser levada a avaliar sua ação como um pecado e a entender a necessidade de buscar o padrão e mudar a direção. Os pais devem deixar claro que a desobediência os entristece e deve ficar com a criança até que a comunhão tenha sido restaurada. Diante disso, o provérbio 22, 6 fala, né? Não é apenas uma promessa aos pais dedicados de que a educação espiritual perseverante garantirá que os seus filhos terão uma vida piedosa, uma vida de bondade, uma vida de mansidão, uma vida que venha dar testemunho, que vão olhar para os seus filhos e vão dizer, que crianças educadas, estão andando no caminho do Pai Celestial de Yahshua, né? Esse testemunho que os filhos têm que dar dentro de casa e fora com as pessoas. Também é uma advertência mostrar que a criança sem correção seguirá um caminho que conduz à destruição e que a falta de disciplina lançará os alicerces para toda uma vida de obstinações. As crianças viram uma pessoa pervertida ao mal, de obstinações, só querem praticar o erro, só querem praticar o mal. Então tem que ter uma disciplina, tem que ter uma direção, tem que ter uma obediência, né? Junto do Criador Eterno. Aleluia. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Vamos ler aqui em Hebreus 12, 1.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que teimosamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Provérbios 29, 1. Provérbios 29, 1. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitadas, frutos de justiça. Aleluia. Efésios 6, aqui é Efésios 6, 4. Provérbios. Aqui no caso é Provérbio 1. Você já leu o Provérbio 1? Provérbios. 29. 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a terridez. Será quebrantado de repente, sem que haja cura. Aleluia. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Yahshua Mashiach Yahweh. Aleluia. Ezequiel 18, 20. Está vendo que o Pai Celestial orienta que o pai e a mãe não devem estar provocando a ira da criança. Ela só tem que corrigir na hora do erro, né? O pai nos orienta, nos instrui a dar educação, amor, orientação à criança. Ezequiel 18. 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não revelará iniquidade. Aleluia. O pai nem o pai. A iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Aqui, Romanos 3. Romanos 3. 3, 23. Justiça ideal mediante a fé em Alcemacia para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aleluia. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Yahweh. Aleluia. Gálatas 3, 25. Gálatas 3, 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. 3, 25. Salmo 51, 7, depois 12. Salmo 51. Salmo 51. 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve.
Aleluia. 12. 7:12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aleluia. Jeremias 21:25. Jeremias 21:25. Jeremias 21:25. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. João 19. Só João, viu? João 19. Então, por isso, Pilatos chamou e Alcemacia mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Aleluia. Segundo Samuel 21. Segundo Samuel 21. A obediência de Alcia com o pai. Ele obedecia em tudo e Alcia obedecia ao pai. Foi coroado com uma coroa de espinhos, né? Para que possamos ter uma coroa de glória. Ele obedeceu ao pai, né? Deu a própria vida para nos resgatar e nos dar uma vida de salvação. Aleluia. Segundo Samuel 21. Houve em dia de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Alcemacia. E o Ialce lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Aleluia. Pai de justiça. Samuel, Salmo 128. Né? Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Alcemacia e anda nos seus caminhos. Aleluia. Provérbios 22. Provérbios 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Aleluia. Lucas 15. Lucas 15. Aproximavam-se de Alcemacia todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. Porque buscavam o Criador, se sacrificavam para buscar o Criador, né? Repita aí novamente esse versículo. Aproximavam-se de Alcemacia todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aleluia. Grande Filho Celestial, Todo-Poderoso. É maravilhoso, né? Quando a pessoa sabe da boa notícia e corre, se apressa em ir buscar. Aleluia. Aqui, segundo Pedro 3.
Segundo Pedro 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambos procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Aleluia. Provérbios 10. Provérbio de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Hebreus 12. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 5. Hebreus mesmo, Hebreus 5, depois 8. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Aleluia. 8. Mas se estáis sem correção de todos, de que todos que têm tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, por cada palavra, ensino que tu tens nos dado. Pai, que esse ensino venha alcançar, Pai, os filhos, Pai. Não só as crianças ou lá, Pai, de uma mãe com os filhos, mas os filhos adultos também, Pai. Porque nós temos um Pai celestial. Então nós temos que ser obedientes a Ele, estar com ouvidos, né, buscando a palavra dEle, ouvindo a palavra dEle, obedecendo a palavra dEle. Ó Pai dos exércitos, todo-poderoso, Pai, tu enviou teu Filho, Pai, que morreu por cada um de nós, Pai. Foi obediente até a morte do madeiro, e Ele é obediente a si até a eternidade. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Pai, que tuas bênçãos, Pai, que tu deixou no madeiro, Pai, nós tomamos posse. Nós tomamos posse, Pai, dos exércitos. E aqueles que dão ouvido à tua voz, à tua palavra, também eles vão tomar posse, porque vai negar a si mesmo e fazer a tua vontade. Fechar os olhos para esses deuses desse mundo, o nome blasfemo, o nome que lançaram para blasfemar teu nome, o teu poder para destruir o teu povo. Mas tu és fiel, tu és um Pai fiel. Tu disse que o povo dele não estaria sofrendo, não seria órfão. E tu, com tua infinita bondade, poder, misericórdia e amor, nos deu o teu verdadeiro nome, nos deu a tua verdadeira direção, uma igreja pura, limpa, sem mácula, uma igreja de salvação, engrandecido seja o Todo-Poderoso. Ó Yahshua dos exércitos, nosso único e verdadeiro pastor, nos guia, nos orienta, Pai, porque nossos ouvidos estão atentos ao teu chamado. Engrandecido seja, nós te louvamos e te bendizemos e glorificamos o poder, a grandeza do teu Filho amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Te louvamos, Pai, te louvamos de todo o nosso coração. Aleluia, aleluia.